Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui é o Ricardo do EBD Notícias e, como sempre, eu trago para vocês informações, vídeos polêmicos. Hoje eu quero falar sobre uma bomba que explodiu aí de um pastor da Assembleia de Deus, Ministério do Belém de Sorocaba. Ele vai fazer fortes acusações contra o ministério e você vai assistir aí na íntegra, beleza? A gente posiciona e de repente ajuda pessoas através daquilo que nós temos enfrentado, ou vai continuar dessa forma. E que denúncia é essa? Eu sou Isaías Rodrigues da Silva, nasci no dia 31 de dezembro de 1987. E pessoal, eu nasci no berço evangélico, mas eu nunca tomei uma decisão de ser evangélico. Depois, passei por tantas coisas, mas com 21 anos decidi, né, ir para a igreja. Foi bom para mim, foi excelente para mim. Mas eu preciso falar, pessoal, de algo que tem me atingido e tem me prejudicado muito. E as pessoas têm sido totalmente indiferentes. As pessoas têm sido pessoas que deveriam ter uma importância, pessoas que deveriam se importar, não estão se importando. Então, Jô, você que conhece um pouco da história, Jô, fica aí, assiste aí. Caio, você não conhece, às vezes não tem nada a ver com a sua vida, mas vai servir para você também, Caio, para alguma coisa, entendeu? Se você não conseguir assistir tudo agora, assiste depois. Tem mensagens aqui para todo mundo. E eu vou dizer para você, pessoal, eu hoje me encontro enfermo, cuidando do meu emocional, do meu psicológico, e pessoas não estão conseguindo entender, lidar comigo, tendo a paciência necessária. E eu quero aqui já pedir perdão a todas as pessoas que eu não consigo atender o telefone, pessoas que eu tô com bloqueio, porque muitas das vezes você fica pensando o que vai sair dessa conversa. Então, eu tenho feito isso, pessoal, tenho muitas das vezes não atendido o telefone. Por quê? Porque eu me encontro enfermo. Eu fui diagnosticado com doenças, né, psicológicas, emocionais, que foram, ao longo da vida, causando prejuízo em mim. Eu não consegui identificar isso, eu não consegui dar um basta, eu não consegui colocar uma vírgula. Eu deixei as pessoas me encher de veneno, eu tomei esse veneno, eu fiquei doente, e agora que eu decidi, entendeu? Me posicionar. Agora que eu decidi dizer para as pessoas, eu não aceito isso. Isso está me fazendo mal. Você pode pegar isso aí e ficar com você. Eu estou sendo tratado como vilão, como uma pessoa que subiu para a cabeça, ficou mal. E não é nada disso, é uma luta muito grande. Moral da história, pessoal. Me encontrando enfermo, eu dirigi igreja até final de agosto, começo de setembro de 2023. Eu precisei chegar na igreja e dizer se estou doente, eu não consigo mais, preciso de ajuda. Sabe o que aconteceu? Já para você entender onde nós vamos chegar aqui. Passou uma semana, venceu o aluguel que era responsabilidade da igreja, não queriam pagar. Olha só. Não queriam dar, não queriam dar a ajuda que era necessário, entendeu? Onde que você quer chegar, Isa? O problema é dinheiro? Não, o problema é cuidado. Eu cuidei de igreja 7 anos, cuidei de pessoas 7 anos. E a igreja que eu faço parte ainda, mas eu acredito que a partir de hoje eles não vão querer nem que eu entre lá mais. Ela prega o amor, mas ela não vive o amor. A minha liderança fala do amor na terça, na quinta e no domingo, mas não vive o amor. Infelizmente, a minha liderança ela está preocupada com dinheiro. Ela não se preocupa com pessoas. As pessoas são números. Os pastores, são mais de 500 pastores na nossa região, só ligado ao Ministério de Sorocaba. E eles não são vistos como homens que podem ser útil para pessoas. Não. Eles são vistos como homens que produzem dinheiro. As igrejas do campo de Sorocaba não são identificadas como um nome, elas são identificadas como um número. E a igreja que eu cuidei aqui em Angatuba, o número dela é 424. Eles abrem lá, 424. E aí aparece lá, quanto entrou de dinheiro, quanto saiu de dinheiro. E o foco é dinheiro, desde o primeiro mês. Pois é, mas então você também fez parte disso? Não, eu não fiz parte, sabe por quê? Desde o primeiro dia que eu assumi essa responsabilidade, eu trato vidas. Eu nunca tratei de ficar explorando ninguém em púlpito, em mensagem, não. Eu sempre
ensinei a palavra, o que a palavra diz, e aqueles que sentiam no coração de fazer, faziam. Só que desde o primeiro mês que eu cheguei na Assembleia de Deus Ministério de Sorocaba, na sede, desde o primeiro mês, que eles falaram, a partir de agora você é responsável. Eles nunca perguntaram como as pessoas estavam. Eles nunca perguntaram como eu vou... eu sei que os meus irmãos aqui em Angatuba vão ficar tristes com isso, mas eles nunca se preocuparam com vocês. Eles sempre se preocuparam. Entra tanto, precisa entrar tanto. Não gasta isso, não faça aquilo. E pessoal, por que eu estou fazendo esse desabafo? Porque faz 8 meses que eu estou esperando a ligação do meu líder. Faz 8 meses que eu estou enfermo, eu estou gastando R$2.000 com medicamentos, consulta. Ontem mesmo eu precisei emprestar. A consulta minha é cara porque a médica, ela é competente. No meu caso, eu não posso chegar em qualquer lugar e falar, cuida de mim, porque eu posso sair de lá pior. Então a minha consulta, toda consulta que eu precisar, é R$500 com a psiquiatra, e agora o mês com a psicóloga, que eu vou precisar fazer terapia, são mais 180 cada consulta, 4 no mês, aí você faz a conta. Medicamentos caros, ou seja, o meu custo hoje ele é R$2.000 tranquilamente por mês. Só que o problema não é dinheiro, porque mesmo enfermo eu continuo trabalhando. Mesmo enfermo eu estou aqui com o cronômetro, aqui com o velocímetro, mesmo enfermo, eu continuo rodando 5, 6 mil quilômetros por mês. E essa semana, por que eu citei o Amandine? Porque nós só temos hoje. Esses dias, pessoal, eu dormi no volante e eu não entrei debaixo de uma carreta de lenha porque deu um solavanco, teve ali, né, uma intervenção, né, que eu creio que é divina, e me impediu de entrar debaixo de uma carreta e partir e deixar a minha família desamparada. Porque eu sei que as pessoas não vão se preocupar com a minha família. Porque faz 8 meses, pastor Osmar Goulart, faz 8 meses que eu espero uma ligação do senhor para saber se eu estou vivo. Se o senhor não pode ligar, se o senhor é muito atarefado, faz 8 meses que eu espero alguém da diretoria me ligar para perguntar se eu estou vivo, se eu estou bem, se eu preciso de alguma ajuda. A esposa do senhor, pastor Osmar Goulart, é psicóloga. Ela já deu vários ensinamentos na igreja a respeito do cuidado. E aí quando o senhor tem alguém que precisa ser cuidado, o senhor não se importa. Porque o senhor só se importa com dinheiro. O senhor não fala de almas. O senhor fala de almas no púlpito. O senhor fala de vidas no púlpito. Mas na sala o senhor fala de dinheiro. Entendeu? E eu não concordo com isso. Porque vidas... A Bíblia diz que a vida vale mais que o mundo inteiro. Tudo que tem, você pega o carro mais valioso que tem, não vale. Porque a vida é uma só. Eu já pensei em tirar minha vida, eu já pensei em me jogar na ribanceira com o veículo, pela pressão e opressão que eu estava enfrentando. E eu estou aqui hoje representando muitos pastores do Brasil e também do campo de Sorocaba, que estão enfermos, pastores que não têm mais condição, só que eles estão ainda continuando porque eles não têm outro caminho, eles estão presos e amarrados a isso, eles não encontram muitas das vezes força para recomeçar. Por quê? Porque eles gastaram o melhor tempo da vida deles ao ministério, 10, 20 anos, começaram novos. Eu assumi a igreja em 2017, então nós estamos falando em 2017, fora o tempo de obreiro, nós estamos falando aí de 7 anos. Então, há 7 anos atrás, eu tinha 29 anos, ou seja, é um momento de vigor, é um momento de você ganhar, de você estabelecer a sua família, é um momento de você poder juntar recursos para que você possa ter uma continuidade de vida, dar uma condição para os seus filhos. Pessoal, eu não estou falando isso aqui por emoção. E se alguém falar para mim, Isaías, mas esse assunto você deveria tratar com o pastor, no gabinete dele. Pessoal, lá não se trata disso. Lá se trata, se eu for lá para tratar, dizer assim, ó, eu tô bem, eu posso assumir uma igreja de novo. Eles talvez não dê, mas outro dê uma igreja, daí sim, porque daí você serve. Mas se você falar, ó, tô doente, acabou. Você não vale mais nada. Entendeu? E eu, assim, faz 8 meses que eu estou esperando um posicionamento desse pessoal que poderia me ajudar. Eles não têm uma obrigação, mas têm ao mesmo tempo. Por quê? Porque assim, quando você se dispõe a ser um pastor de igreja, você não tem um registro em carteira, mas você cumpre funções que vai muito além de você ir abrir uma Bíblia e pregar. Você cuida de situações, você não tem horário, é madrugada, é domingo, não tem. Só que eu fiz tudo isso de todo o coração e com o maior prazer.
com o maior prazer, entendeu? Mas se perguntar se eu faria de novo, eu não faria. Dessa maneira, não. Aonde você se doa, aonde você se entrega, e a partir do momento que você não está bem, faz 8 meses, pastor Lucas, que eu não recebo uma ligação de alguém perguntando assim, você está bem? Faz 8 meses, entendeu? E eu preciso falar com vocês, pessoal. Precisa acontecer alguma coisa assim. Precisa acontecer, sabe por quê? Porque vocês vão esperar um pastor se suicidar para vocês fazer alguma coisa? Sabia que no campo de Sorocaba tem pastor que cuida de uma responsabilidade gigante e às vezes tem só R$ 200 de ajuda? Eu sei de história de pastor que chegou lá pedir ajuda porque o filho estava mal, precisava pagar consulta, médico. Eles viraram as costas, não ajudaram. Eu conheço, pessoal, uma história que eu vivi. Ano passado, lembra que eu falei da cirurgia da minha esposa, que poderia, de repente, ser um câncer maligno, e ela precisava urgentemente fazer essa cirurgia? Então, pessoal, sabe quem me ajudou? Com todo respeito, teve gente da maçonaria que me ajudou. Teve gente que é ateu e me ajudou. Ninguém é obrigado a nada. Mas aqueles que estavam usufruindo do meu trabalho. Porque esse terreno aqui das Amoreiras, eu tentei gravar lá na frente, mas não deu certo. Aqui não era para ser. Esse terreno aqui das Amoreiras, quando foi comprado, cada um custava R$ 75 mil, 150 mil. Hoje, se um corretor vir fazer a avaliação aí, com o trabalho que a gente fez, porque a gente participou ali da fundação, começou a cavar os buracos, e não tinha salário, a gente às vezes ganhava uma cesta, uma ajuda em valores. Hoje, se um corretor vir aí, ele vai avaliar isso aqui em R$ 2 milhões. Isso aqui, se colocar uma placa ali, vende, e o mercado quiser comprar ali, porque o prédio tem estacionamento, o prédio é grande, tem estrutura, eu tô falando baixo, R$ 2 milhões. Ou seja, nós pegamos algo que era pouquinho, trabalhamos juntamente com toda a igreja, porque não é só eu sozinho. Eu tenho aqui irmãos que eu não vou mencionar o nome, que eu tenho uma dívida de gratidão para a vida. E eu não vou conseguir pagar vocês assim com nada material, mas a minha oração e a minha gratidão vocês terão por toda a vida. Nunca eu vou ser ingrato com vocês. Talvez vocês possam estar assim ofendidos com algumas coisas que vem acontecendo, algum posicionamento, mas a igreja em Angatuba precisa saber. Sabe por quê, igreja? Eu cheguei lá em 2023 e disse, eu não aguento, eu estou precisando de ajuda. Me ajuda. Ajuda a terminar essa obra para que a gente possa ganhar almas, porque o foco é almas. Não quiseram me ajudar, criaram uma situação para me tirar daqui, falaram que ia me levar lá para que eu pudesse ser ajudado, colocaram num lugar que é uma bênção, irmãos abençoados, irmãos crentes, irmãos que nos abraçou, e assim, eu sinto muito porque eles fizeram parte desse momento, que eles não mereciam isso, que é a igreja no Cajuru. Irmãos que eu vou levar para a vida aqui, ó, sem palavras para vocês, mas vocês acabaram sendo envolvidos em algo que não deveria naquele momento. Porque a promessa que foi feita não foi cumprida, nem com a minha família, nem com a igreja a qual eu assumi. Então como é que você vai produzir o trabalho? Aí eu me adoeci, eu fiquei doente. Comecei a dar indícios que eu estava chegando no meu limite. E sabe o que fizeram? Assim, foi só eu falar, pessoal, ó, eu não teve nenhum cuidado, não teve nenhum, vamos te ajudar, não. Então você hoje sai, entra outro, e depois desse dia, acabou, pessoal. Acabou. Tem um pastor na diretoria que eu preciso fazer menção dele aqui. Pastor Sandro. Pastor Sandro, desde que eu tive o primeiro contato com ele, o pastor Sandro sempre fez o possível para me ajudar. E eu sinto que o pastor Sandro teve um momento, pastor Sandro, que o senhor queria me ajudar, mas o senhor se constrangeu porque o senhor não tinha ordem, não podia tomar a decisão e me ajudar. Então eu queria registrar aqui, pastor Sandro, sem palavras para o senhor. Mas, no demais, pessoal, eu não consigo encontrar palavra de agradecimento aonde a gente foi usado, aonde a gente foi moído. Ah, Zé, mas você escolheu, eu escolhi, não me arrependo, viver essa experiência, mas sabe o que eu me arrependo? De não ter tomado uma posição antes, de não ter me posicionado antes, de não ter, sabe, dado um basta nisso antes, porque quando a minha esposa, o termômetro final foi a minha esposa, ali eu perdi toda a alegria de ministério. Sabe por quê? Porque a minha esposa adoeceu, estava correndo o risco de ser diagnosticado um câncer maligno. E aí ficava uma cirurgia emergencial, R$ 43 mil. O incrédulo ajudou, o ateu ajudou,
sabe, o que não sabe nem o que é uma Bíblia ajudou. Teve gente da maçonaria que ajudou. Teve várias situações, pessoas que ajudaram com 500, pessoas que ajudaram comigo, que não eram obrigadas, mas sentiram a minha dor e me ajudaram. E aí sabe o que a minha igreja fez? Sabe o que a minha liderança fez? Nada. Nada. Entendeu? E eles poderiam falar assim, Isaías, nós vamos disponibilizar aqui um recurso, você vai pagar parcelado. Eu aceitaria, porque eu já entendi como ajuda. Mas não é só isso, pessoal. Não é só isso. Eu preciso, nessa denúncia e esclarecimento, dizer que muitos pastores aí estão padecendo, entendeu? E eu vou deixar aqui claro, pastor Osmar Goulart, hoje tem culto, né? Hoje tem culto de ensino na nossa sede. Que esse vídeo chegue a ele. Se vocês não entrarem em contato comigo, não para falar, para dar sermão, não. Se vocês não entrarem em contato comigo e começar a cuidar de mim, eu vou entrar com ação contra vocês, tá bom? Porque eu não posso entrar com ação pela pregação. Mas eu fui pedreiro de vocês durante 7 anos. E não fui só pedreiro, eu fui mestre de obra, porque eu gerenciava a obra, eu administrava material, estoque, pagava conta. Então a minha vida não é só pedreiro. Eu não era um pedreiro que chegava às 7 horas, saía às 5 horas. Não, eu vivi em função de vocês. Então se vocês não me cuidar de mim, pelos gastos que eu tô tendo, que não é minha responsabilidade, porque o diagnóstico já mostra, esses 7 anos acabaram comigo, psicologicamente e emocionalmente. Me deixou doente. Não as pessoas, mas o sistema. Porque eu chegava aqui eu vivo amor. Em Angatuba eu vivi o amor. Eu vivi a comunhão dos irmãos, o abraço dos irmãos, a gratidão dos irmãos. Mas quando chegava onde que tinha que chegar, e lá ser o lugar que ia instruir, mostrar que vidas importam mais do que dinheiro, não. Pessoal, veja bem, vamos pensar aqui. Essa live vai ficar longa mesmo para você assistir depois com calma. Vamos pensar aqui. O camarada é presbítero. Daí ele assume uma igreja. Qual que é o papel da igreja? Sentar com ele, orientar, instruir, dar um curso, fazer tudo, ensinar, administrar. Não é assim? Não deveria ser assim? Porque é uma responsabilidade muito grande. Né? Você cuidar de 80, 100 pessoas, cuidar sabe, de dinheiro, cuidar de situações de pagamento, de como girar aquilo, como administrar isso. Nunca teve um cuidado. Nunca falaram, você vai cuidar de pessoas, sabe? Não, nunca teve. Sabe o que eles falaram no primeiro mês? Tá entrando tanto, você precisa melhorar para poder dar conta lá de fazer as coisas. Segundo mês, terceiro mês, eu fiquei 7 anos. 7 vezes 12 dá quanto? Vamos fazer aqui a conta? Porque não tem roteiro, pessoal. Você não é obrigado a assistir, mas se você, por acaso, tem um carinho com a gente, ou quer entender como que funciona, infelizmente, o sistema religioso, e observe que eu não estou falando aqui nem focando muito no nome de igreja, porque é o sistema, só muda a placa, entendeu? A maioria, sim. Eu conheço o pastor que está depressivo faz 3 anos, que não sai do quarto porque, sabe, foi abandonado, não foi cuidado, não foi tratado, tá doente. Entendeu? Tá doente. Isaías, mas você devia tratar esse assunto lá no gabinete. Lá não se trata de vidas, lá se trata de dinheiro. Se trata do que pode entrar, do que pode sair, só isso que se trata em gabinete de presidência, infelizmente. Quando você leva um caso ainda que é visando, muitas das vezes, um cuidado, a resposta viu, é melhor... outra coisa. A primeira experiência minha negativa foi que eu estava focado com a igreja, atrasou conta de luz, atrasou conta de água. O irmão Romário, eu não tinha carro, me levou lá. O irmão obreiro Romário, Camilo, me levou lá. Sou grato a ele, a família e todas as famílias da Amoreiras. E aí eu cheguei lá todo empolgado, né? Tô trabalhando para a igreja, tô fazendo a obra, tô sendo pedreiro, tô sendo pastor, visitando, me gastando aí, né? Cheguei lá, viu, eu não tinha salário. Eu cheguei lá e falei, eu preciso de uma ajuda, porque as coisas deu uma bagunçada, eu me perdi um pouco, porque é tudo novo para mim, eu tô nos primeiros meses, então às vezes eu tô tendo que tirar de casa para poder colocar, ajudar alguém. Sabe por quê? Porque, não tem roteiro, pessoal. Se chegasse um irmão doente com a receita, eu não podia comprar a receita, eu não podia comprar o remédio. Você sabia que é assim? Os pastores não têm autorização para comprar remédio para membro, para ajudar a comprar cesta básica para membro. Não tem. Se fizer isso, é descontado. Aí a Bíblia diz que o dinheiro é para cuidar dos órfãos e da viúva, daqueles que precisam, dos que estão necessitados.
Só que daí se você comprar um remédio para alguém, se o irmão falar assim, ó, se você falar, ó, vai visitar outra pessoa lá, vai fazer um trabalho, o irmão falar, ó, eu vou, só que eu não tenho gasolina, você não pode colocar gasolina para ele, entendeu? Não tem roteiro aqui não, pessoal. 7 anos vezes 12, que eu já fui bom em matemática, hoje eu não sou. 84 meses. Todo mês eu tinha que ir lá em Sorocaba na sede. Durante 84 vezes. Nunca perguntaram para mim como que estava o povo. Nunca. Só que quando eles chegavam lá e colocavam lá 424, que era o número da igreja aqui das Amoreiras, cada igreja tem um número. É vista como um número, não um nome. Aí aparece lá. Só que se caía a entrada de dinheiro, daí eles reclamavam. Se subia, eles ficavam contentes. Entendeu? Mas nunca eles se preocuparam com vidas. Então, durante 84 vezes eu fui de Angatuba a Sorocaba e, pessoal, nunca falaram para mim como estão as vidas. Como está o povo? O povo está bem? Não. Você está bem, pessoal? Você está bem? E se alguém pegar e falar que eu estou cuspindo no prato que eu comi, que eu estou sendo ingrato, eu não estou sendo ingrato, pessoal. Eu esperei 8 meses calado, 8 meses calado, esperando um posicionamento. E das vezes que aconteceu alguma coisa, eu tive que ir lá pedir, eu tive que ligar, eu tive que... Porque nessa enfermidade minha, tinha semana que eu não conseguia sair de casa. Sabe? Eu tinha que ficar mandando mensagem e ainda teve alguém que ainda, pô, vou fazer algo por você aqui. Eu vou pegar esse aqui e vou mandar para você. Mas não era por uma preocupação como Isaías está. Não. E eu, muitas das vezes, com aquele pânico de sair de casa, pânico de poder pegar o carro e ir para um lugar, e eu, sabe, não tinha assistência, pessoal. Esse é o sistema religioso. Porque assim, quando cada cidadão, ele pode alcançar o que ele quiser, o carro importado, o carro de alto valor, a casa, uma mansão, não tem problema. Você pode alcançar tudo isso. Desde que você não tenha ninguém na sua guarida padecendo. Observe, se um líder, ele está com todas as condições, morando numa mansão, andando de carro de 200 e poucos mil, sabe, tendo um salário de tantos mil, que eu não vou falar aqui, porque eu sei o salário dos senhores, viu? Eu sei o salário dos senhores. Se o salário dos senhores vier, se os senhores pegassem, fossem honestos e transparentes e divulgassem todo mês o salário dos senhores e os gastos que os senhores têm com passagens, luxo, coisas que os senhores gastam, que a igreja não tinha obrigação de pagar, porque eu vi, ninguém me contou, eu vi luxo sendo pago, pessoas que são da mesa dos senhores chegando e pedindo dinheiro, e a gente sabe a índole dessas pessoas e recebendo 10, 20 mil reais na minha frente, quando muitas das vezes nós precisávamos de R$ 1.000 emprestado, para descontar, os senhores não liberavam. Os senhores têm direito de viver o que os senhores são competentes e têm capacidade para viver. Agora os senhores não podem deixar as pessoas padecendo. E os senhores estão deixando as pessoas padecendo. Se o senhor está falando mentira aqui, peguem os salários dos senhores, os balanços financeiros dessa igreja e apresentem ao povo. Mostra para o povo. Mostra, ó, nós ganhamos isso, sai isso. Mostra para o povo que muitos prédios que os senhores compram não saem no nome da igreja, mas saem no nome de CPF, saem no nome de pessoa. Não pode, isso é ilegal. A igreja que tem um CNPJ, ela é uma empresa perante a Receita Federal. Não pode uma igreja comprar um prédio com dinheiro do CNPJ e colocar no CPF. E se dizer que eu estou mentindo, eu tenho a documentação, viu? Tá guardadinho. Vocês sabem que o contrato das Amoreiras está comigo, né? Vocês nem se preocuparam em pegar nem o documento da igreja. Vocês não se preocuparam, porque não é que eu não entreguei. Eu entreguei as coisas que tinham para entregar e o contrato, os senhores nem se preocuparam. Os documentos da prefeitura aqui que foram dados de entrada, os senhores não se preocuparam. E nem isso. Os senhores nem não estão a par. Eu acho que talvez nem os impostos os senhores estão preocupados em pagar. Porque teve uma vez que a igreja ia bloquear, eu tinha recebido na prefeitura, iria ser bloqueada a igreja, eu paguei do meu salário. Eu tenho aqui o extrato, viu? Paguei do meu salário o imposto para não bloquear, porque era compromisso dos senhores. Os senhores, quando eu entrei, prometeram pagar o meu INSS, não pagaram. Eu fiquei 7 anos sem INSS. 7 não, porque depois eu comecei a trabalhar na prefeitura. Então, vai dar aí 5 anos e meio sem INSS que os senhores não pagaram.
Se eu hoje cair de cama, eu tô de pé. Doente, mas de pé. Se eu tivesse uma enfermidade hoje que me impossibilitasse 100% de trabalhar, eu nem um auxílio doença ia poder, porque os senhores nem INSS o senhor paga. E pastor, se você está contando com alguma coisa, faz a consulta aí do seu número PIS, do seu cadastro aí, para ver se o senhor hoje cair doente, o senhor tem, né? Eu acredito que com uma live dessa, muitas pessoas vão mudar o olhar para mim, vão dizer que eu não devia ter feito isso. Pessoal, faz 8 meses que eu estou refletindo todos os dias. Já teve dia que eu cheguei na sede e deu vontade de fazer essa live lá. Sabe? Mas tem pessoas lá que não merecem. Entendeu? Isso, irmão Paulo. O sistema é sujo. O sistema apresenta-se como limpo, mas ele é sujo. Ah, mas você participou do sistema. Não, pessoal. Vem aqui, ou no Cajuru, ou vai nas Amoreiras perguntar se o Isaías, sabe, extrapolou, fez jogo de sistema, foi sensacionalista com alguém. Eu nunca, pessoal, precisei ficar num púlpito pedindo dinheiro, sabe por quê? Olha que glória. Nunca precisei, pessoal. A gente já... Você ensina a importância da semente. Sabe por que eu nunca precisei pedir dinheiro? Porque a gente sempre procurou trabalhar de várias formas e aplicar. Nós chegamos no Cajuru, uma igreja com 200 pessoas, entendeu? Microfone falhando, som ruim, faltando teclado, coisas emprestadas, coisas, sabe... Pessoal, em 3 meses nós investimos 20 mil reais do dinheiro dos irmãos, porque o dinheiro dos irmãos é para investir. E se alguém falar que eu estou mentindo, é só ir lá, as notas estão lá. É só falar com o tesoureiro lá. Foi investido no som, foi investido no microfone, foi ajudado pessoas, nós pagamos, né? Não foi com o dinheiro da igreja, mas nós movimentamos, ajudamos pessoas na parte médica, porque essa é a missão de alguém que se coloca para dizer que prega o evangelho. Agora, alguém que diz que prega o evangelho, que vive o amor, que prega o amor, e quando aquele que trabalhou 7 anos sem férias, que trabalhou 7 anos, entendeu? Por um ideal, fica doente, precisa de ajuda e está aqui gastando todos os meses. Vocês viram as costas? Vocês não se importam? Não ligam para saber se está vivo? Eu nunca fui carente emocional a ponto de precisar ficar recebendo, sabe, contato. Quem convive comigo sabe disso. Na verdade, quem convive comigo, se esperar que eu fique mandando bom dia, perguntando se está chovendo, se frustra, porque eu não tenho esse costume, não tenho essa cultura, não é da minha personalidade. A minha personalidade é o seguinte: eu estou aqui, agora são 7h25. Se você aqui em Angatuba ou Sorocaba, ou que me conhece, falasse, Isaías, vem aqui, ande 500 quilômetros, que eu preciso de você, eu preciso conversar, eu preciso desabafar, eu vou, entendeu? Eu vou. Mas ficar mandando mensagem, ligando, perguntar como que tá, tal, eu acho isso, sabe, eu acho um pouco desnecessário. Mas a partir do momento que alguém tá doente, a igreja deveria se preocupar. Então eu estou dando aqui a oportunidade, pastor Osmar Goulart. Eu não vou falar nem pastor Osmar José da Silva, porque o nosso pastor presidente, ele já está com idade, com uma condição que ele não tem, que é obrigação de tratar disso. Porque desde que eu assumi a igreja, que eu comecei a dirigir a igreja, quem atendeu eu foi o pastor Osmar Goulart Filho, né? Pastor Mazinho. Então a responsabilidade é dele. E pastor, o senhor sabe que já tem aí pastor que fez denúncia de valores de corrupção, e tem coisa que eu tenho documento que poderia complementar a denúncia desse pastor, que eu não vou citar o nome dele, porque eu não sei se ele ainda quer mexer nessa história, porque arrebentou com ele. E ele era um camarada muito humano, viu? O pastor em questão que fez a denúncia uns anos atrás, que estava tendo desvio, que estava tendo um recurso aí que ele fez aí, ele foi contador da igreja, tentaram abafar aí, não encararam o problema, porque, pessoal, se tem um problema no ministério, a igreja não é proibida de ter problema. Nós somos falhos. Eu cometi uma falha na condução com uma pessoa que até o final eu quero deixar aqui o meu pedido de perdão. Eu não me arrependo da denúncia que eu fiz em 2022, não. E faria de novo, porque eu tinha documento. E alguns fatos que depois ninguém quis divulgar também, porque foram sacanas, foram desleais. Porque se eles contassem a história inteira, a população de Angatuba ia dizer assim: cara, o Isaías não estava falando mentira naquela denúncia. Porque já teve instituição que teve até que foi até colocada para ela devolver recurso. Então o Isaías não estava mentindo. E não estou mentindo.
É só pesquisar, pessoal. Só que os blogs, por exemplo, o Anews, vou citar aqui, não vou tapar só com o Pereira. O Anews me fritou, sabe? Apresentou a sua versão, só que não contou o final da história. Que jornalista é esse? Que blog que é esse que conta a história pela metade? A denúncia do Maceno, então eu já vou aproveitar, estou falando disso, já vou aproveitar. Maceno, publicamente eu quero pedir perdão para você pela maneira que eu fiz a denúncia, não pela denúncia. Eu deveria, Maceno, a gente amadurece, eu tenho 36 anos, a gente aprende. Então, 22 para 24, a minha mente está diferente. Isso aqui que eu estou fazendo levou 8 meses para me tomar essa decisão. Mas no caso Maceno, eu acabei agindo na emoção e não me arrependo da denúncia. Mas eu me arrependo da forma. Porque eu poderia, Maceno, ter procurado você primeiro, falar, Maceno, eu tenho esse documento aqui, nele está mostrando que a sua filha recebeu os valores lá, isso aqui não pode. Então, assim, pô, corrige isso aí, conversa com ela, né? Faz de um jeito aí que eu deveria ter feito isso. Se ele não tivesse tomado essa posição, daí sim que eu deveria ter feito a denúncia. Primeiro, no Ministério Público, né? Depois transformar isso em algo público. Só que eu, pela falta de experiência e pela emoção, eu acabei muitas das vezes, eu errei na condução, não da denúncia. A denúncia eu mantenho. É só vocês pesquisarem, vocês vão ver que teve decisão do Tribunal de Contas pedindo que devolvesse valores. Se devolveu, eu não estou lá mais na prefeitura. Vocês têm que perguntar para a prefeitura, para o convênio, o pessoal que trabalha no convênio se devolveu ou não. Não é eu que vou dar essa resposta, mas que o tribunal, a decisão do tribunal pedindo que devolvesse o recurso que foi utilizado da prefeitura para pagar o salário da filha do Maceno, o tribunal deu a decisão para devolver. Só que aí os blogs sensacionalistas da cidade, que poderia, e até mesmo pessoas que me fritou, que por mensagem me chamou de tanta coisa que eu poderia processar, receber indenização, entendeu? E ajudar alguma instituição, eu preferi deixar quieto, entendeu? Mas os senhores sabem. Então tá aqui feito o pedido de desculpa ao Maceno, pela condução, não pela denúncia. A denúncia eu mantenho ela, eu continuo com ela ainda de pé. Mas vamos lá, pessoal, voltar aqui à questão igreja, né? Então tá feito o pedido de desculpa ao Maceno, mas agora falando da igreja. Tem coisa no campo de Sorocaba que se vinha à tona, muita gente ia até deixar de acreditar em Deus por causa disso. Porque tem muita coisa, pessoal. E eles não apresentam. Eles não mostram o salário deles. O senhor sabe quanto que ganha o vice-presidente? Os membros sabem? Não. Os membros sabem quanto que ganha a diretoria? Não. Os membros sabem... Não sabem. O que é feito, o que é aplicado, o que é imóvel da igreja, o que está no nome do CPF. Não tem esse balanço. Não tem essa apresentação. Se hoje melhorou, é porque alguém se levantou e fez a denúncia. Alguém se levantou e disse assim, ó, são aproximadamente 200 milhões que estão sem explicação. Nós não estamos falando, pessoal, de 200 reais. Nós não estamos falando de 2 mil reais. Alguém se levantou e fez uma denúncia. Olha, eu sou contador da igreja, fiquei aqui como contador, meu nome foi para a Receita Federal. Compartilha essa live, vai. Por favor, vai ajudar alguém. E o nome da pessoa estando na Receita Federal, ele passa a ser responsável. E quando ele viu o buraco que ele entrou, ele pediu que fosse esclarecido porque ele não queria problema para sua vida. Tá no YouTube isso, é só colocar lá, Escândalo Assembleia de Deus Sorocaba. Vai aparecer o pastor lá. Eu não vou citar o nome dele por respeito, porque eu não sei. Ele ficou tão frustrado e tão, sabe, triste com a situação. E pensa num camarada humano, um camarada que procurava ajudar todos os pastores, que todos os pastores falavam bem dele. Só que a partir do momento que os pastores começaram a falar bem dele, porque ele começou a ajudar os pastores, ele foi, ó, tiraram ele. Porque ele não visava dinheiro. E quando ele fez a denúncia que o campo de Sorocaba precisa explicar os 200 milhões que ele não conseguiu explicação, até agora ninguém falou nada, pessoal. Ninguém deu satisfação, ninguém tal. Bom? E ele disse que tem todos os documentos. Então, quem fez a denúncia foi ele. Eu estou aqui utilizando as palavras dele porque isso é público. Por que os senhores não apresentam os salários dos senhores? Para o pastor que está lá na divisa do Paraná, que sai de lá na sexta-feira para chegar na reunião do obreiro no sábado, fica o dia inteiro,
depende da alimentação da igreja, porque não tem condição de se alimentar. Muitas das vezes passa por uma humilhação de ficar numa fila com 300 pessoas, sabe? Um negócio assim, às vezes é organizado, às vezes não, mas é complicado. Aí ele fica até o culto de noite, ele pega, às vezes, o veículo, pega carona e vai, atravessa a madrugada, às vezes tem que dormir em rodoviária, porque eu conheci pastor que dormia na rodoviária, pegava o ônibus em Sorocaba, vinha até Itapetininga, dormia em Itapetininga, quando amanhecia pegava o ônibus para ir para o Vale da Ribeira. Então, pessoal, será que quando os senhores mostrar o salário dos senhores, esse pastor que está lá, que o senhor fala que não pode ajudar ele, que não pode dar um salário digno para ele, que não pode ajudar a família dele, será que ele vai continuar ainda motivado a trabalhar para os senhores quando ele vê que os senhores têm todo o suporte da igreja? Vê que os senhores têm convênio médico e eles não têm? Será que eles vão continuar motivados? É por isso que os senhores escondem. Os senhores escondem porque o senhor sabe que se os senhores mostrar, os senhores vão perder a mão. O povo vai se revoltar. Então eu quero dizer para os senhores, eu hoje estou tratando do meu problema, porque eu preciso pensar em mim. Se os senhores o senhor não precisa pedir desculpa, não precisa falar palavras bonitas para mim, não. Os senhores têm meus dados, os senhores podem resolver o meu problema de uma forma simples. Os senhores não querem ter o contato comigo? É só eu pegar e mandar o contato da doutora, mandar o contato da psicóloga, e mandar o contato da farmácia que eu compro e os senhores honrar com os compromissos. Ou então eu envio para os senhores os meus dados e os senhores depositam todo mês o custo que eu estou tendo com o meu tratamento, a qual, olha, dá para dizer que uns 70% é responsabilidade dos senhores. Porque a partir do momento que os senhores me chamam e me dão uma responsabilidade, os senhores passam a ser responsáveis. Porque os senhores usufruíram do meu melhor, do meu vigor, da minha capacidade de gerir a igreja, da minha capacidade de capitanear recursos. Eu sou grato por Angatuba. Sabe por quê? Todas as vezes que eu fiz um vídeo pedindo ajuda em Angatuba, nunca Angatuba deixou de atender. Teve dia que a gente conseguiu 100 sacos de cimento em menos de 24 horas em Angatuba, e a maioria desse cimento vinha de fora, de pessoas que não eram da igreja. Então, eu não tenho como eu ficar triste com Angatuba, com o povo de Angatuba. Não, o povo de Angatuba eu só tenho coisas boas a dizer. Agora, veja bem, pessoal. Tem igreja aí que padece, pastor que padece, membros que padece, que não precisava padecer. A igreja tem recurso. A igreja tem condição de ajudar os pastores, de ajudar os seus membros, para não precisar, meus irmãos, quando chega um membro constrangido, dizendo que está passando fome, dizendo que está precisando comprar um remédio, dizendo que está precisando cuidar da sua família, nós não temos que ficar aí no púlpito dizendo, vamos ajudar um irmão aqui, vamos ajudar uma família. Isso é vergonhoso. A igreja teria que ter uma porcentagem da entrada destinada ao social, ao remédio, à alimentação. A igreja deveria ter uma porcentagem, ou seja, entrou R$1.000, nós vamos gastar 500 vai ser para o social. Pô, não, mas o custo aqui nós estamos com consulta alto. Então, entrou R$1.000, nós vamos gastar 700 e 300 vai ficar para comprar comida para o povo, remédio para o povo. Devia ser meio a meio, mas vamos falar, pelo menos 30%. Porque nem todos, né? Nem todos. Você está certo, Everaldo? Everaldo, quero pedir perdão para você, Everaldo. Porque várias vezes você falou comigo e eu tentei contornar. Eu sabia já, Everaldo, mas eu tentei contornar, sabe, para evitar desgaste, mas agora não dá mais, presbítero Everaldo. O sistema não tem dó. O sistema, ele usa e ele chuta. Porque eu fui chutado, pessoal. Eu fui chutado. Entendeu? Quem acompanhou, eu fui chutado, pessoal. Então, perdão, Everaldo. Perdão, viu? Perdão por eu ter, sabe, eu devia ter interrompido isso. Mas eu vou dizer para você, esse desabafo levou 8 meses para me fazer. E não é que eu quero, sabe, o mal, mas só que tem pessoa que só entende esse recado. Quando a sua imagem de líder amoroso, de líder cuidadoso, pessoal, nos ensina, olha só que cabimento, pessoal, não falam assim oficialmente,
Mas lá, quem vai na sede de Sorocaba, ouve, não, porque é um pai para nós. Então, se o pastor Osmar Goulart é um pai para nós, ele está falhando na sua paternidade com seus filhos espirituais. Pois é, mas a igreja tem muita responsabilidade, mas dá para fazer mais. Dá para fazer mais. E evitar que pessoas fiquem doentes, porque, pessoal, nem férias eu tirava. 3 horas da manhã o telefone tocava, a gente ia para missão, hospital, visita. Eu cheguei aí, pessoal, e não me arrependo, porque eu fiz de coração. Teve uma pessoa que estava jurada de morte. Jurada de morte. Eu fui na boca de fumo falar com o traficante, levar o dinheiro porque a família estava com medo. E como eu já passei pela dependência, eu sei conversar. Eu me apresentei, falei do problema e falei, viu, olha, a família está desesperada, a pessoa está escondida, mas o dinheiro está aqui. Ele não queria receber. Não, o meu acerto é com ele, cara. Mas a gente foi falando, e o camarada entendeu que a intenção ali não era uma intenção ruim, a intenção era preservar a família. Moral da história. Fiz, faria de novo, porque é vida. É vida. Eu faria de novo. Pois é, você vai falar com o traficante. Não, eu não faço disso uma rotina da minha vida. Mas se chegar alguém, pessoal, sábado agora, eu tive um momento de confraternização com a minha esposa, tal, ali, nós estávamos precisando desse momento, porque estava uma coisa tensa, tal, uma semana difícil. Aí, pessoal, fui com a minha esposa, tomamos um café, tal, uma conversa legal, a gente chegou em casa, naquele momento, chegou um pedido de oração. Eu em Sorocaba, de alguém que estava em São Bernardo do Campo, uma situação difícil, quase se despedindo. Pessoal, eu não pensei 2 vezes, chamei a minha esposa, a gente foi para São Bernardo do Campo, uma UPA lá que se chama Rude, UPA Rude, em São Bernardo do Campo. Fomos para lá. E vou dizer para você, oramos, fazemos o trabalho. No outro dia a pessoa partiu. Então eu não me arrependo, pessoal, isso aí é um prazer para mim. Se alguém falar assim de coração, viu, vem aqui em Rondônia, porque tem uma vida aqui que só vai ouvir você, eu vou lá, paro tudo e vou lá. Não porque eu sou melhor, porque é missão. É missão de vida. Tipo, não é o título. Eu nunca cheguei num lugar e dizer, eu sou pastor, não. É uma missão de vida. E eu vou continuar exercendo essa missão. Porque o que mais tem acontecido nesses 8 meses é pessoas que estão entrando na minha vida e eu entrando na vida delas. Para ser útil a elas. De forma espiritual, de forma emocional. E eu não vou abandonar essa missão. Agora, participar do sistema nunca mais. E eu vou dizer para você, que você pense muito bem se você for tomar essa decisão. Pessoal, a minha bateria está acabando aqui, eu preciso salvar essa live. Então eu vou me despedir porque vocês já entenderam o que está acontecendo. E eu desejo de coração que hoje tem culto de ensino na igreja. O que é um culto de ensino na igreja evangélica? É um culto onde um pastor escalado lá, ele vai abrir a Bíblia, vai pegar um texto e vai ensinar a igreja. E a Bíblia, ela fala de amor, de Gênesis ao Apocalipse, mas ela também fala de justiça. Mas vamos focar aqui no amor. O amor, porque o tempo de hoje, irmão, é o amor. Se você erra, você pede perdão, como eu pedi ao Maceno aqui, ao Everaldo, né? Faz parte. E isso também já é um termômetro que o coração ainda é de carne, né? Não é um coração de pedra. Mas aí o camarada abre a Bíblia e começa a falar que Jesus amou, que nós temos que amar também, que o amor, né? O amor. Então está ensinando a igreja que a igreja tem que amar, que a igreja tem que cuidar do próximo, entendeu? Só que quando é para eles cuidar daqueles que cuidam das pessoas, eles não cuidam. A gente ajuda, não. Vocês não têm o dever de ajudar, vocês têm o dever de cuidar de quem cuida de uma grande responsabilidade. Porque uma igreja, pessoal, você vai lidar com todo tipo de pessoas, é igual o prefeito, o vereador, ele lida com um monte de gente. Então eu quero dizer, pessoal, aqueles que cuidam não estão sendo cuidados, viu? Tá aí denúncia, tá aí, é denúncia e esclarecimento. A denúncia é o abandono, e o esclarecimento é, faço aqui um compromisso. Se eles não me procurar, pessoal, até sexta-feira, eu vou entrar com uma ação trabalhista
por 7 anos de trabalho de pedreiro, não por ser pastor. E esses 7 anos, qualquer advogado trabalhista aí sabe que vai dar um valor, vai demorar, mas vai dar um valor, porque eu trabalhei. Eu tenho foto, eu tenho todos os registros, eu tenho uma caixa de recibo de coisas que eu fui responsável. Eu tenho uma caixa, eu não sou bobo, sabe? Eu não sou bobo, eu guardei. Eu guardei tudo, tá tudo guardado. Tem uma caixa lá em casa. Eu vou colocar isso no Ministério do Trabalho. E quando sair essa ação, eu vou pegar, pessoal, todas as instituições de Angatuba e vou doar esse dinheiro, porque eu não quero dinheiro da igreja. Mas a lição tem que ser dada. Então, pastores, ou os senhores entram em contato comigo e passam a cuidar de mim e dos demais pastores, que daí eles que vão ter que exigir o cuidado deles, ou eu vou entrar contra uma ação contra a igreja, mas não para pegar dinheiro da igreja. A ação vai servir como uma lição. E eu faço compromisso publicamente aqui de não ficar com um centavo. O advogado que for tocar essa causa, ele vai ficar responsável, eu não quero nem encostar. Ele vai tirar o ganho dele, que é justo, e o demais valor ele vai pegar todas as instituições de caridade de Angatuba, Liga do Câncer, a PAI, o Asilo, a Santa Casa, o Canaã, o FADA, qual mais? Outras instituições que nós temos aqui. Me ajudem aí já para deixar registrado. Todas as instituições de Angatuba, nós vamos, se chegar num ponto de virar ação e sair um ganho, vai ser utilizado para as instituições. Eu não fico com um centavo, porque eu tenho tido a condição de trabalhar, eu tenho tido amigos e pessoas que têm me ajudado. Ontem, pessoal, eu não vou falar o nome dele porque ele não precisa disso, ele falou. Ontem eu emprestei dinheiro para ir na médica porque eu tive no final de semana, não foi um surto, não, sabe, não foi. Mas, sabe, eu estava muito perto porque a situação não estava fácil, não. Sabe, a pressão, então eu precisei, a consulta que estava marcada, antecipar ela. Moral da história, eu precisei pedir emprestado. Só que o cara falou, não, eu tô te dando, isso aqui é para te ajudar, é pela amizade. Senão eu não ia conseguir ir no médico ontem. Isso não é certo, pessoal, não é certo. Eu sei o tanto que eu trabalhei, com a ajuda dos irmãos, porque muitos irmãos me ajudaram, eu sei o tanto que eu trabalhei, o tanto que eu me dediquei. Ah, mas você fez porque você quis. Sim, eu fiz porque eu quis. Mas, a partir do momento que a Assembleia de Deus em Sorocaba, do Campo Sorocaba, uma igreja com 500 igrejas, uma igreja com catedrais espalhadas por essa região, usa do seu trabalho, do seu serviço, e na hora que você adoece ela não faz nada, alguma coisa tem que acontecer, alguma lição tem que ficar daí, né? Então, assim, aqueles pastores ou religiosos que dizem que eu sou rebeldes, que pode falar, fique em paz, não tem problema. Eu não sou rebelde, eu sou justo. Na medida do possível eu tento ser justo. Da mesma forma que eu posso vir aqui pedir perdão por erros cometidos, eu também, quando é a minha vez, eu quero um posicionamento que se enquadre. Mas está acabando a bateria, pessoal. Eu vou continuar esse assunto. Eu trago a resposta para vocês se eles entrarem em contato comigo, se alguma coisa está acontecendo ou não. Mas eu quero deixar registrado, não foi feito por emoção essa live. Faz 8 meses. Eu deixei de dirigir a igreja no dia 28, 29 de agosto. De agosto até hoje, eu não recebi uma ligação. Conversei sim com o pastor Osmar Goulart, porque eu fui até ele. Ô pastor, isso, pastor, eu vou tentar carregar aqui, pastor, vai. O senhor tocou num tema aqui, como não tem roteiro, eu vou tentar carregar, vai. É que eu tô com medo de ficar no som do carro, e aí não vai ficar legal, entendeu? Mas vamos ver se a gente consegue aqui. Deixa eu ver aqui, ó, pegou. Confirma aí, pastor Júnior, tá saindo o som legal? Porque quando eu conecto aqui no carregador, tá indo pro som do carro e daí o som não fica legal. Tá bom o som aí? O senhor falou que lavou a alma de muitos pastores. Isso, pastor, porque não é só da Assembleia de Deus Sorocaba. É Madureira, tantos outros, Quadrangular, sabe? Tem igrejas que são mais organizadas e elas conseguem ter uma visão mais de honrar os seus pastores. Tem. Mas tem muitos pastores aí que, se pudesse fazer outra coisa da vida, fazia. Mas o chamado é maior, né? A chamada é maior. Porque vou dizer para vocês que eu não sinto. Eu sinto, pessoal. Porque ali é onde eu me encontrava. Ali é onde a minha vida passou a ter sentido. Só que quando eu acreditei nisso,
E tive um momento, porque é igual o diagnóstico, pessoal. O momento que eu tive era só desacelerar um pouco. Olha só. Tinha obreiros lá na igreja que poderia me ajudar. Era só desacelerar um pouco, fazer uma viagem, descansar um pouco a mente, desligar um pouco. E ter uma estrutura, uma condição. Eu iria continuar, porque nós tínhamos pastores lá que poderiam cuidar de um culto, eu cuidar de outro, e nós fazer o trabalho. Só que quando, pessoal, estava esperando, porque quando eu apresentei o meu caso 11 horas da manhã, 1 hora da tarde já tinha outro pastor já escalado para assumir o meu lugar. Então já estavam esperando, eles já sabiam que eu não estava bem, eles já sabiam que eu estava decaindo e eles esperaram o momento. Quando eu abri o coração e disse eu não estou bem, eles pegaram e colocaram o outro e me chutaram, porque nenhuma ligação até hoje eu recebi. Visita! Visita de diretoria, visita de alguém da sede dizendo assim, ó, o pastor mandou vir aqui para saber como que o senhor tá, se o senhor tá bem, se o senhor tá precisando de alguma coisa. Nunca. Só que eles sobem no púlpito e falam que os obreiros, os pastores, têm que visitar os seus membros lá na divisa, no Vale da Ribeira, nas cidades pequenas. Pastor também tem alma, pastor é ser humano, tem dor, fica doente, quer tirar férias, quer viajar, quer dar um presente pro seu filho, entendeu? Agora vamos pensar aqui, meus irmãos. Você que não faz parte do sistema evangélico, do meio evangélico, talvez não esteja entendendo muita coisa. Mas quem vive está entendendo, quem sofre está entendendo. Mas você que não faz parte precisa também saber. E esse papo de que é assunto para tratar dentro da igreja é mentira. Jesus, quando chegou no templo, estavam fazendo do templo balcão de negócios. Jesus não tirou todo mundo e quebrou só com os líderes ali escondido, não. Sabe o que ele fez? Ele quebrou na frente de todo mundo, mano. Ele desmontou tudo, ele chutou todo mundo lá. Não, não.